Hoje a gente vai falar um pouquinho do anjo mais poderoso que existe. Um anjo que a gente costuma chamar de Metat, para não falar o nome dele inteiro, mas o final do nome é Ron. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vayeshev, hoje focando nos parágrafos de 53 a 55 do Zohar, quinto ano de leitura. Pessoal, se você quiser, veja os vídeos do ano passado de Vayeshev, porque é um pouco de continuidade do que a gente estava discutindo lá, tá? Mas o Zohar explica que uma passagem da Torá que a gente costuma ler de um modo deve ser lido de outro. Que passagem especificamente? Abraão uma hora quer achar uma esposa para o seu filho, Isaac, e manda o seu servo Eliezer ir até um outro local, né, até uma outra cidade, na verdade ele vai até Nahor, buscar essa esposa para Isaac. E o Zohar explica para nós que esse servo, a Bíblia fica falando servo, 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 na verdade, não é o Eliezer, é o anjo que eu mencionei antes da vinheta, um anjo que a gente chama Metat e o final Ron. A gente não costuma falar o nome dos anjos explicitamente, né? E ainda mais no caso desse, que é um anjo poderosíssimo. Esse anjo, ele é posto na literatura cabalística como se fosse o braço direito de Deus, tá? E alguns textos cabalísticos dizem que, por exemplo, ele cuida de muitas coisas no lugar de Deus, como se Deus falasse assim, ó, eu vou dar para você cuidar. Seria Deus que cuidaria diretamente, mas ele delega para esse anjo Metat, tá? Bom, e aí, em especial, o Zohar analisa uma passagem que quando o servo vai para essa cidade que eu falei, chamada Nahor, ele vai com 10 camelos do mestre. Essa é a expressão que a Torá usa. Então, se a gente for ler no literal, como eu disse, é o Eliezer indo com 10 camelos do Abraão, né? Mas o Zohar fala não. Esses 10 camelos do mestre significa que ele tem sobre si, o anjo Metat, o domínio de 10 forças, os camelos estão representando forças. Quais forças? As Sefirot, do mestre, de Deus. Então ele está com os camelos do mestre, deu para entender? Ele está com os domínios de Deus sob o seu controle. Isso significa o servo estar com os 10 camelos. Então o Metat é como se fosse um servo de Deus, todos, né, somos, mas o Metat em especial, cuidando dos 10 camelos. Bom, e aí, como eu falei, o significado disso é que muitas vezes quem está governando o mundo, vamos chamar assim, controlando o mundo, é o anjo Metat. Sempre, obviamente, a mando de Deus, né? Como delegado de Deus. Mas é o anjo Metat que está então fazendo essa condução do mundo. E aí o que importa, né? Qual é a conclusão final do Zohar? Ele diz que muitas vezes o que nos permite, portanto, subir na árvore da vida, trazer energia para a Terra, né? Trazer energia espiritual dos níveis superiores da árvore da vida para baixo, vai depender de Metat e não necessariamente de Deus, tá? Ou de Deus de modo indireto, mas diretamente desse anjo Metat. Um bom dia a todos e tudo de bom.